Olá pessoal, meu nome é Vânia Luiz e eu venho agora abrir esse canal para poder ensinar ou tirar dúvidas de pessoas que às vezes é médium e não sabe, e passar um pouco do meu relato, né, de como eu descobri que eu tinha mediunidade. Então, tirar dúvidas de pessoas que queiram fazer perguntas, né? Porque eu tenho um WhatsApp e muitos têm perguntas, né? E muitos têm dúvidas sobre a vida após a morte, todas essas coisas. Então, eu vou contar um pouco da minha história, que é o seguinte. Eu descobri o kardecismo da doutrina espírita há mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Eu era católica, muito fervorosa, rezava todos os dias o terço, era muito fervorosa. Só que eu tinha muitas perguntas para fazer, né? Que tinha perguntas que não tinham respostas. E quando eu conversava com os padres, eles sempre falavam, é o mistério de Deus. E aquilo ali não respondia as minhas perguntas, né? Então, meu primeiro livro que eu tive contato com a doutrina foi a coleção da Zíbia Gasparetto, né? Então eu comecei a ler os livros de romance e muitas das minhas questões eram respondidas das minhas indagações, né? E isso há 10 anos atrás. E eu comecei a ler os livros da Zíbia, aí fui encontrando outros, fui até a biblioteca aqui da cidade de Campinas, onde eu moro, e lá tem um acervo bem legal de livros espíritas de todos os temas, né? Da doutrina do kardecismo, do Allan Kardec, né? Então eu comecei a ler esses livros, e esses livros começaram a me dar respostas, e eu comecei a ler cada vez mais. Eu queria ler sem parar, e eu comecei a ler sem parar. Então eu cheguei mais ou menos a ler uns 500 livros até hoje, né? E aquilo já não estava me sustentando, então foi quando eu comecei a frequentar a casa do espírita Allan Kardec, na Irmã Serafim, aqui em Campinas. Comecei a frequentar, eu ia toda semana, assistia a palestra e cada vez aprendia mais. E soube através deles lá que tinham cursos, né? E eu entrei no curso com o intuito de aprender mais, né? Eu não imaginava nunca que eu seria uma médium ostensiva, não imaginava. Desde que a minha infância, tudo, eu não tive nenhuma manifestação que desse parecer que eu seria médium. A única coisa que eu sentia era alguns arrepios, né, algumas presenças, mas dentro da normalidade, porque todos nós temos um pouco de sensibilidade. Então, nunca imaginei que eu seria médium, né? E aí eu comecei a fazer o curso, fiz o primeiro ano, gostei muito, muito mesmo. Aprendi muitas coisas que eu nem imaginava. Daí eu continuei, né? No segundo ano é quando aflora a mediunidade. Eles começam a fazer técnicas na casa, durante no primeiro período, que era a aula, depois eles faziam uma técnica, né? E eu comecei a perceber que o jeito que eles me falavam lá, eu comecei a perceber que eu tinha mensagens, vinham mensagens para mim, né? Então, cada dia que eu ia, faziam as técnicas e eu conseguia perceber que realmente eu conseguia passar as informações, né, dos espíritos. E aí, no final do segundo ano, eu já estava dando passividade ostensiva, né? Eu sou uma médium psicofônica. Eu também tentei ver se eu era uma médium tipo Chico Xavier que escrevia, né? Mas não. Então eu comecei a dar as passividades. Daí no terceiro ano, muito conhecimento, muita explicação. Também continuei dando as passividades, no quarto ano também. Então, eu queria aprender mais alguma coisa. E eu entrei no curso de passista, né, que tem na Casa Espírita. E agora eu já completei esse curso de passista, então também sou passista. E os domingos, né, que eu vou lá, eu participo do curso de passe e dou os passes nas pessoas, né, que estão lá. E depois eu vou para a reunião mediúnica, né. É uma coisa muito gratificante.
Eu amo muito isso que eu faço. Aprendi muitas coisas da vida vida após a morte. Tudo tem um porquê e uma causa, né? Isso que eu mais queria saber, né? Porque a gente tem muitas perguntas que acontecem no mundo e a gente não se conforma, né? Por um exemplo, que tem gente muito rica, gente muito pobre, essas coisas, a gente acha que é uma grande injustiça divina e não é bem assim, né? Então, tudo tem uma explicação, nada é sobrenatural, tudo é natural, está dentro da organização de Deus. Deus é um ser de infinita bondade e amor, é um ser que criou um sistema magnífico que da doutrina espírita explica. Então é bem legal tudo isso. Então eu gostaria de abrir esse canal para poder ajudar as pessoas que têm dúvidas, né? As pessoas que estão ainda sofrendo, né? Com esse tipo de assunto. Então eu agradeço e poder dar um joinha aí para contribuir no canal. Um beijo.